Olá, queridos alunos e queridas alunas de LPC, Língua Portuguesa e Comunicação. Eu estou nesse momento fazendo um pequeno vídeo com o print da tela, com as regras para a realização do segundo trabalho de Língua Portuguesa e Comunicação. Então, vou trazer para vocês as orientações para que vocês sigam na realização desta tarefa. Então, vocês vão apresentar novamente um trabalho em grupo até 3 pessoas, tá? Eventualmente, se sobrar um colega, por exemplo, não tem problema que um grupo seja 1 ou 2, até 3 grupos em 4 pessoas. Os demais grupos deverão permanecer com formado, né? O grupo deverá ser formado por 3 pessoas. Então, o tema desse trabalho é a criação de um discurso em vídeo de 4 a 6 minutos ou análise de um discurso já existente. Então, por exemplo, vocês podem escolher se vocês querem criar um áudio, um vídeo, né, ou um trecho de música. Vocês vão criar o discurso de vocês. Se vocês querem imitar um político discursando, se vocês, claro, criando o texto de vocês. Vocês vão escrever o texto que esse político vai falar. Ou, por exemplo, vocês vão inventar uma música, vocês vão inventar uma poesia, vocês podem encenar uma cena de novela, desde que esse texto dito seja feito por vocês. Enfim, tem aí uma gama de informações aí que vocês podem criar, tá certo? Então, assim, o que é importante aqui? É a criatividade que deverá ser envolvida nessa tarefa. Depois eu vou detalhar mais essa questão. Ou ainda, se o grupo não quiser encenar, o grupo vai poder analisar algo já produzido, tá? E aí vai depois seguir as regras, que eu vou falar daqui a pouquinho, mas aí se não quiser encenar, pode escolher algo para analisar. Por exemplo, escolher um discurso de alguém, né? Uma fala de político, um texto de opinião dito, né, num programa de rádio ou de televisão, pode analisar uma cena de filme, de novela, de Big Brother, pode analisar um material produzido num jornal, numa revista, num site e assim por diante. São critérios de avaliação. A profundidade da análise do material produzido, alunos explicarão e analisarão o próprio discurso produzido ou analisado. Então, o que quer dizer isso? E ainda, a explicação será um vídeo escrito, um texto escrito por eles e disponibilizado aos colegas junto com o vídeo, ou uma fala do grupo também gravada em audiovisual. Vamos esclarecer aqui. Então, por exemplo, o grupo que optar por produzir um vídeo, eu vou criar um discurso, eu vou fazer de conta que eu sou um político, vai produzir um vídeo de 4 a 6 minutos e, junto com esse vídeo, vai ou produzir um outro vídeo de 8 a 12 minutos explicando sobre a questão do vídeo produzido. Se não quiser fazer o vídeo de 8 a 12 minutos explicando sobre o vídeo produzido, pode fazer um texto contendo esta explicação. Quem optar por analisar um material já pronto, não vai fazer esse vídeo de 4 a 6 minutos, vai fazer um de 8 a 12 minutos ou escrever um texto analisando este material analisado, tá bom? Devem permanecer no tempo de apresentação, então, de 8 a 12 minutos, no que se refere à explicação do trabalho, tá? Não vão confundir. O vídeo de 4 a 6 minutos é para quem for criar um discurso. E para quem for, e depois a análise, é o vídeo de 8 a 12 minutos. Lembrando que tem várias opções aí nesse trabalho, tá? Quem não quiser produzir, de novo, um vídeo de 4 a 6 minutos, pode escolher algo já feito para analisar,
tá? E aí, na opção, vocês podem fazer a análise ou num vídeo de 8 a 12 minutos ou num texto escrito. Criatividade na apresentação e explicação vale 6, tá? Explicação e discurso produzido. Então, assim, por exemplo, quem optou por fazer um discurso, né, é mais fácil aí de conseguir a questão da criatividade, porque tem 2 momentos em que pode exercer a criatividade, tanto no discurso produzido quanto no discurso analisado. Quem for optar por analisar alguma coisa, tem aí como exercer a criatividade, sobretudo na análise. Claro que vocês também podem exercer um pouco dessa criatividade na escolha do que vocês vão analisar, tá bom? Mas, sobretudo, eu vou analisar essa criatividade, então, na análise. Importante que vocês tenham essa informação em conta. Trabalho vale 10, para esta atividade não haverá orientação. Então, aqui eu vou enviar para vocês, vou mostrar agora, para quem quiser criar um discurso próprio. Então, agora eu vou explicar as orientações para o grupo que quiser criar um discurso. O grupo pode inventar um discurso, com pelo menos um dos integrantes encenando, imitando um político, uma cena de filme, novela ou outro momento da vida cotidiana. Qualquer coisa dá um discurso. Este primeiro vídeo terá entre 4 a 6 minutos. Lembrando aqui do elemento da criatividade, não esqueça. O grupo deverá explicar e analisar o próprio discurso. Esta análise poderá ser feita tanto num vídeo de 8 a 12 minutos ou num texto escrito de 2 a 3 páginas de Word, letra tamanho 12, Times New Roman, espaçamento 1,5. Ok? Então, eu quero fazer um vídeo de 8 a 12 minutos. Beleza. Leve em conta a criatividade, aprofundar a explicação. Se não quiser fazer o vídeo, escreve um texto de 2 a 3 páginas contendo tudo que eu vou solicitar para essa análise. O vídeo da encenação e o vídeo da explicação, ou o texto da explicação, deverão ser disponibilizados para a professora, que, por sua vez, disponibilizará aos colegas. Então, por exemplo, os vídeos eles podem ser postados no Google Drive ou no YouTube, como vocês fizeram no nosso primeiro trabalho, e os textos podem ser enviados por e-mail, tá? Para este e-mail aqui. Eu vou abrir a atividade tarefa. Quem quiser também pode disponibilizar. Eu até prefiro que vocês mandem tanto na atividade tarefa, coloquem o link do texto, né? O link do vídeo, e anexem o texto para quem optar por texto. E, ao mesmo tempo, já me enviem esse texto e esse link para esse e-mail, tá? Que aí a gente evita dos alunos que tiveram problemas com o cigarro. Aí, assim, ninguém perde prazo. Com relação à análise do próprio discurso encenado, este deverá conter de modo minucioso. Então, por exemplo, vocês vão criar um discurso lá, e aí na análise, no vídeo de 8 a 12 minutos ou no texto escrito, vocês vão ter que explicar esses elementos aqui. O texto de múltiplas linguagens. Lembrando que múltiplas linguagens é vídeo, áudio, né? Qualquer forma de texto. Então, o texto de múltiplas linguagens produzido pelo grupo tem coesão e coerência? Explique por quê. Tá? Então, aqui vocês vão explicar, vão detalhar, de acordo com o material que nós já estudamos, de acordo com os vídeos das aulas, de acordo com o material relativo a perguntas e respostas com relação à coesão e coerência. B, o discurso tem paráfrase, paralelismo ou ênfase? Explique. Então, por exemplo, eu encenei o Bolsonaro, eu parafraseei o Bolsonaro? Se sim ou se não, explica. Houve paralelismo ou ênfase? Digamos, procuramos enfatizar tal palavra, por que tal palavra foi enfatizada, qual o significado dela. Então, retomem as aulas, retomem os conceitos lá da atividade de LPC e, em cima desses conceitos, vocês vão explicar e citar exemplos, tá? Isso é bem importante.
No discurso produzido, há recursos de substituição? Explique e exemplifique. Substituiu palavras? Sim. Por quê? Cita exemplo. Qual a macroestrutura do discurso? Qual a ideia geral do discurso de vocês? Qual a análise textual do material produzido? Por exemplo, eu produzi, então, um vídeo, sei lá, vamos seguir o exemplo do discurso ali imitando o Bolsonaro. Então, vão analisar esse texto por meio de múltiplas linguagens, né? Vão falar do autor, vão falar do vocabulário, vão falar da estrutura do texto, lembrando que esse texto, ele foi inicialmente escrito, que é o discurso, para depois ser encenado. Então, é um texto de múltiplas linguagens. Qual a análise temática do material produzido? Vamos fazer uma análise sobre o tema desse discurso. E aí a interpretação, qual a análise interpretativa? Vamos fazer uma pequena análise interpretativa, de novo, com base em tudo que nós já estudamos sobre isso. Tá? Então, é muito importante que quem não tenha respondido aquelas perguntas com certeza, né, e que tenha faltado a última aula, por favor, converse com colegas para verificar o material, enfim, a resposta correta, tá? Lembrando mais uma vez que todas as respostas corretas dos materiais estão nos vídeos produzidos pelos alunos. Todos os vídeos estão corretos em termos de conteúdo. Então, é só voltar no vídeo também e olhar. Porque quem respondeu errado, é provável que não tenha assistido os vídeos com atenção, tá? Então, voltar nesse material. Outra coisa, cite algumas esferas do discurso presentes no material produzido. Aula da semana passada, tem várias possibilidades aí. Quais são as vozes presentes no texto? Né? Quem é que está sendo citado? Quem é que está sendo encenado? Quem é que está sendo imitado? Esse texto cita outras pessoas? Esse texto tem mais pessoas? Se é uma cena de novela, quantas pessoas envolvidas? Quem são essas pessoas? Quais são as características delas? O que elas defendem? Qual é a ideologia delas? E aí, há discursos diretos ou indiretos? Explique e cite algum trecho. Tá? Então, por exemplo, com certeza todos os discursos aqui serão discursos diretos, porque é como se o personagem estivesse falando alguma coisa. Então, é só citar um trechinho entre aspas. Mas se o discurso remeter a outro discurso, a outra fala, a uma outra pessoa, também há aí uma possibilidade de um discurso indireto, que é quando eu digo que uma pessoa falou com as minhas palavras, tá bom? Então, expliquem aqui direitinho, voltem para o vídeo, assistam o vídeo, para vocês responderem aqui. Para o caso de dúvidas, é só consultar o material de perguntas e respostas da atividade de coesão e coerência e os vídeos das aulas, tá bom? Para quem for analisar um discurso, o grupo que depois eu ainda vou passar esse texto, eu vou colocar essas orientações, eu acabei de escrever, então às vezes estou vendo aqui que tá faltando algum conectivo, depois eu vou fazer uma revisão geral para disponibilizar para vocês. Então, o grupo que analisar um discurso e escolher, né, por exemplo, um discurso político, uma cena de filme, novela ou outro momento, né, vai escolher, vai analisar. Eu vou analisar uma reportagem numa revista. Vai escanear para a gente essa reportagem, vai disponibilizar esse arquivo. Eu vou analisar um clipe de fulano de tal. Vai disponibilizar o link do clipe para que a gente possa assistir, tá? Então, assim, vocês vão escolher o que vocês vão analisar e, claro, vão disponibilizar para a gente esse link analisado. Em seguida, o grupo vai ter que explicar e analisar esse discurso. Então, essa análise ela vai poder ser feita tanto num vídeo de 8 a 12 minutos, ou num texto escrito de 2 a 3 páginas de Word, letra, tamanho 12, Times New Roman, espaçamento 1,5. O vídeo da explicação ou o texto da explicação deverão ser disponibilizados para a professora, que, por sua vez, disponibilizará aos colegas. Então, a mesma coisa, né? Podem enviar os links no Google Drive, YouTube, colocar lá no SIGA atividades tarefas e ainda enviar o material para o meu e-mail, que está aí. Com relação ao discurso analisado, este deverá conter de modo minucioso o texto de múltiplas linguagens analisados. Tem coesão e coerência? Explique por quê. O discurso tem paráfrase, paralelismo ou ênfase? Explique.
No discurso analisado, há recursos de substituição? Explique e exemplifique. Qual a macroestrutura do discurso? Qual a análise textual do discurso analisado? Aqui são as mesmas informações com a explicação com relação a quem produzir, né? Então, qual é o vocabulário desse texto, quem são os personagens e assim por diante. Qual a análise temática do discurso analisado? Qual é o tema geral disso? Né? Os temas específicos, detalhem, expliquem, mesmo que do jeitinho de vocês, mas expliquem. Qual a análise interpretativa? De que forma vocês podem interpretar o que vocês estão, o texto do que vocês estão analisando? Aí cite algumas esferas presentes nesse discurso, né? Então, por exemplo, da esfera religiosa, da esfera literária, da esfera política. Quais são as esferas? E há uma possibilidade muito grande aí dessas esferas. Quais são as vozes presentes no texto? Se é uma reportagem, quem são os personagens, quem são as pessoas entrevistadas, né? São todas vozes presentes nesse texto. Há discursos diretos ou indiretos, né? Então, aqui vocês vão procurar as falas entre aspas das pessoas e quando o jornalista escreve como a pessoa diz com as palavras dele. Vai aparecer em vários momentos isso. No texto, por exemplo, num texto escrito, é muito fácil isso. Se for um clipe, por exemplo, é mais fácil que você encontre discursos diretos, né, porque é o artista falando, mas talvez ele faça uma, digamos assim, ele use uma palavra, uma expressão ou um gesto que lembre uma outra música. Então, aqui vocês podem relacionar um discurso indireto, tá bom? Para o caso de dúvidas, consultem o material de perguntas e respostas, né, de coesão e coerência, e os vídeos das aulas. Para caso de dúvidas do grupo, por gentileza, não me procurem pelo WhatsApp, me procurem pelo e-mail, tá? Eu olho o e-mail uma vez por dia, respondo uma vez por dia para quem precisar ir, tá bom? Então, aqui é Roberta Scheib, cuidado aqui é SCH, tá? Às vezes a pessoa come o S ou come o C e aí acha que o e-mail tá errado. Então, scheib@unifap.br, tá bom? Então, um bom trabalho para vocês, valendo 10. Quem tiver com dúvidas é só me mandar um e-mail. Um abraço a todos.